Gerador de quadros. Se você está jogando a 15 FPS, está sofrendo para dedéu. Quando você liga a tecnologia da NVIDIA, o DLSS 4, você simplesmente e magicamente vai beirar os 100 FPS. Será que vale a pena ativar o gerador de quadros? O que é gerador de quadros? Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótimo. No vídeo de hoje eu quero explicar para vocês o que é gerador de quadros, tá? Eu tinha essa dificuldade de entender e eu comecei a estudar sobre esse assunto, ainda não sei tudo, mas o pouco que eu sei eu quero compartilhar. A minha placa anterior era uma 3060 da NVIDIA e eu já tinha dificuldade de entender esse assunto, né? Comecei a estudar um pouco, agora com a minha placa 5070, ela tem o famoso DLSS4, ou difícil de falar, DLSS4, tá? E esse gerador, ele tem dado o que falar, muita gente gosta, muita gente não gosta, e hoje eu quero tentar explicar o que eu entendi sobre isso e falar para você se vale a pena ou não usar, tá? E a gente vai fazer alguns testes depois, mas não nesse vídeo, em outro, sobre esse assunto. Que é então esse gerador de quadros que todo mundo entende. Antes disso, eu vou dar uma passadinha rapidinha nos tipos de resolução. A gente tem algumas resoluções que você já conhece, né? A gente tinha a famosa resolução 360p, né? Que é 640 por 360. Sempre o número menor, o número da frente dá o nome da resolução, tá? Então, 360p veio de 360, que é a largura dela, tá? Depois veio o SSD 480p, que quase a gente não pegou muito. Depois veio a resolução HD, que é 1280 por 720, que é a que todo mundo conhecia na época lá do DVD, do Blu-ray, né? Nós tivemos também a resolução Full HD 1080p, né? Que é 1920 por 1080, um tamanho bem maior. Depois nós tivemos o 2K, que também muita gente fala que é Quad HD, né? Que eu não vou entrar nessa polêmica, que é o 1440p, que é uma resolução de 2560, né, por 1440. Depois nós tivemos o famoso 4K e hoje tem gente já experimentando o 8K, né? O 4K é uma resolução que é 3840 por 21060, tá? Só para vocês verem a diferença, né? Do HD para o Full HD a diferença foi até pequena, né? Mas do Full HD para o 4K é 4 vezes maior, né? Então, 4 quadrinhos desse aqui para preencher um 4K. E do 4K para o 8K são 4 quadrinhos do 4K para preencher. É uma resolução gigantesca. Quase não tem nada 8K, né? Hoje em dia. A maioria das coisas está entre o 4K, Quad HD e Full HD. É a maioria das coisas que estão aí no comércio, dos vídeos, estão sendo usados nessa resolução. Tá? Você pergunta por que você falou da resolução, o que resolução tem a ver com gerador de quadros? Então, a ideia do gerador de quadros é pegar uma resolução que é pequena, tá? Tentar esticar ela através de inteligência artificial e dar menos trabalho para a placa de vídeo nesse processo. Essa que é a intenção. Mas antes dessa história, vamos entender um pouquinho isso aí, como é que funciona. Bom, aqui nós temos os FPS. Para quem não sabe, isso aqui é um vídeo que eu peguei na internet mostrando a diferença de 10 FPS para 20, para 30, para 60 e até para 100, tá? O que você está percebendo aqui, ó? 10 FPS praticamente injogável, né? Você dá o comando e o input lag é enorme, ou seja, você botou o carro para virar e o carro demora muito tempo para virar, né? Isso é input lag, né? Muito gigante. Então o que acontece? É injogável para mim, 10 FPS é injogável. 20 já melhorou bastante, olha para você ver como que tá a fluidez aqui de 20 FPS, bem melhor. Mas para mim ainda trava demais, ele dá umas travadas, né? Então 20 FPS tem uma diferença muito grotesca, né? Inclusive vai aparecer aqui uma imagem mostrando a diferença dos 20 para os 30. Aí você vai poder ver a diferença aqui, ó. Aqui nós temos 20 e 24, né? Já melhorou bem. E aqui nós temos 30 FPS, que estabilizou bastante, né, a resolução. E depois nós chegamos no 60 FPS, que é a resolução que todo mundo gosta de jogar, já vou explicar por quê.
tá? E é uma resolução bem padrão hoje em dia. Depois dos 60 por 100, quase não tem diferença. Em jogos normais, jogos competitivos, você vê diferença, tá bom? Você pensa, qual que é a resolução ideal? Deixa eu explicar para vocês. O mínimo do mínimo é 20. 20 roda mal. Roda mal. Por quê? Porque um jogo, ele não fica gravado no 20. É claro que tem imagens durante o jogo que são mais pesadas de processar. Então tem uma cena de fogo, uma cena de água, uma cena de chuva. Essas cenas são muito difíceis de processar durante a jogatina. E isso vai descer o FPS, tá? Então o que acontece? Você está jogando a 30, mas você não está travado a 30. Pode descer para 28, 27, entendeu? Por isso que não é bom jogar a 30 FPS, porque pode descer. Eu já joguei uma vez em 30 FPS nos consoles e descia para 15. Injogável, tá? Por isso que o padrão é 60 FPS, porque 60 é uma resolução que mesmo que desça, você vai jogar bem, tá? Porque se descer, por exemplo, para 50, 40, até 30, você está jogando bem, tá? Por isso que o 60 é o padrão da indústria, tá? Porque mesmo que essa resolução descer em algum momento do jogo, você ainda está estável, ok? Agora, acima de 60 faz diferença? Para mim, nenhuma. Nenhuma. Porque os meus jogos não são competitivos. Agora, para quem joga competitivo, faz diferença, tá? Porque você vai ver, vai conseguir dar um tiro mais rápido do que o seu adversário, por exemplo, né? Tá jogando Counter-Strike. Aí o cara lá que tá jogando a 240, ele tem uma visão mais rápida e ele consegue te acertar primeiro, tá? Então, em jogos competitivos, mais FPS faz diferença. Em jogos normais, de aventura, de corrida, de luta, não faz diferença nenhuma para mim, tá? Acima de 60 é tudo igual. Anota isso, tá? Beleza. Desgaste da placa de vídeo. A placa de vídeo, ela tem um limite e ela vai ficando datada. Eu já tenho um vídeo explicando quanto tempo dura uma placa de vídeo, você vai assistir lá para você entender, tá? A placa de vídeo, ela vai ficando datada. Ela tem uma tecnologia e, como você sabe, a informática, ela aumenta a tecnologia todo dia, novas tecnologias são inventadas e vai melhorando as coisas, né? Então, imagina uma placa de vídeo, por exemplo, a 4060, ela está rodando aqui em Full HD. Tá lá, gerando a imagem do gatinho. Aí você fala, não tô gostando do Full HD, eu vou aumentar do 4K. Aí você senta o pau e aumenta a resolução pro 4K. Na hora, o FPS cai. Por quê? É lógico. Porque como você aumentou a resolução, o tamanho da imagem, você tem mais pixel, mais polígono, mais coisas sendo geradas. A placa de vídeo não está dando conta. E para ela conseguir dar conta, ela reduz o FPS. Ela diminui a quantidade de imagens que está sendo gerada. E aí o seu FPS cai, né? Então, o que acontece? Olha o que acontece. Você tinha uma imagem aqui de Full HD, que é 1/4 do 4K, né? O Full HD é 1/4. E aí, o que acontece? Você está forçando a sua placa de vídeo a gerar 4 vezes mais do que antes. O FPS caiu, né? Aí que entra a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela quer fazer um negócio chamado upscaling. Ela pega uma imagem, por exemplo, eu quero jogar em 4K. Aí ela fala assim, não, amigão, vou fazer o seguinte, eu vou reduzir por Full HD. Reduziu por Full HD, vixe, o FPS subiu, a placa de vídeo tá solta, maravilhosa. Ih, mas a imagem tá ruim, eu queria em 4K. Aí entra a inteligência artificial e produz os quadros que estavam faltando para o 4K. Então, vamos olhar isso aqui, ó. Vamos lá, tá a imagem do gatinho lá. Ela reduziu para 1/4, né? E a placa de vídeo, ela tá rodando isso aqui, ó. Beleza? E esse outro quadro vai ser gerado pela inteligência artificial. É a inteligência que vai fazer cálculos para tentar adivinhar os quadros e formar a imagem, tá? Entendeu o que eu tô dizendo? E aí a inteligência artificial entra na jogada e forma os quadros que estavam faltando. A sua placa de vídeo está trabalhando só nesse aqui, ó. Esse aqui que é o trabalho da placa de vídeo. Por isso que o FPS aumentou, porque ela só está se contentando nesse pedacinho. Esses outros pedaços aqui estão sendo gerados pela inteligência artificial. Fantástico, né, pessoal? Fantástico. As novas placas de vídeo da série
40 para cá, começou a trabalhar num novo tipo de inteligência artificial que geram quadros chamados quadros fakes, que são quadros intermediários entre um quadro e outro. Vamos entender como é que funciona isso. Bom, vamos supor que você tem uma imagem, você tem essa bolinha aqui e você quer que essa bolinha saia daqui e venha para cá. Você quer que tenha um vídeo da bolinha rolando e chegando aqui. Esse aqui é o primeiro frame. No segundo frame, a bolinha vai estar lá no final, tá? O que acontece? A inteligência artificial entra na jogada e faz uma bolinha do meio. Essa bolinha do meio aqui, ó, vai dar uma folga para a placa de vídeo. Por que ela dá folga? Imagina a situação. Tá aqui a placa de vídeo trabalhando para gerar essa imagem da mão, né? Aí essa mão, ela vai vir para cá. Aí o que a inteligência artificial faz? Ela faz o seguinte, ó. Placa de vídeo, vamos trabalhar junto. Eu vou gerar uma imagem do meio. Aí quando eu gerar a imagem do meio, você vai descansar e vai fazer a próxima placa. Então o que faz? A imagem vem, fica aqui no meio. Aqui está a inteligência artificial trabalhando. E a placa de vídeo teve uma folga. Nessa folga deu tempo dela processar a próxima imagem. Entendeu? Essa folga dá tempo para a placa de vídeo. É isso que a inteligência artificial faz. Esse aqui é o famoso DLSS3, mais antigo, né? Que tinha aí. Então eu não consegui entender dessa forma, agora eu entendi dessa forma, tá? Então a inteligência artificial nada mais é do que um cálculo que faz com que a imagem seja feita uma imagem mediana entre uma imagem e outra, para dar tempo da placa de vídeo processar a próxima imagem. Por isso que ela ganha FPS, porque ela tem uma folga no seu trabalho. E aí ela consegue gerar mais quadros, e gerando mais quadros o FPS sobe. Bacana? E agora veio o DLSS4, Multi-Flame Generation, que eu não sei se vale para todas as placas. Tá? Ainda não sei, tá? Eu ainda não pesquisei muito sobre isso, mas parece que tem gente já rodando DLSS4, por exemplo, na série 40, né? Pelo que eu entendi, ele funcionava mais na série 50, mas deve ter gente usando já ele, tá? Então o que o DLSS4 faz? Ele gera 3 quadros a mais. E esse aí é chamado de Multi-Flame Generation. Antes estava gerando apenas um, agora nós estamos gerando 3 quadros a mais. E aí, meu querido, imagina só a situação. A placa de vídeo gera a imagem da mão e tem 3 fake aqui, ó. Você está dando muito tempo para a placa de vídeo processar as imagens. Como você está dando tempo, vai facilitar o trabalho da placa de vídeo e aí o FPS consegue gerar mais imagens porque ela está tendo folga. Então ela consegue gerar 3 imagens, 4 imagens a mais, né? Por isso que quando você ativa o DLSS4, o FPS que estava lá em 60 vai para 120, porque você está dando tempo para a placa de vídeo processar as imagens, tá bom? É por isso. E aí tem esse Multi-Frame Generation que gera 3 imagens a mais. É incrível isso, cara. E o grande negócio da NVIDIA é que eles conseguiram fazer que essas imagens geradas fakes sejam bonitas e com pouco input lag, que a gente já vai falar o que é input lag já para vocês aqui, tá bom? CP, mas isso funciona na prática? Esses quadros, eles realmente aumentam? Então vamos lá? Lá da Adrenaline, eles fizeram um teste usando o Fidelity FX Super Resolution, que já é outra tecnologia, essa aqui já é da AMD. Ele é o famoso FCR3 comparado com o FCR4, beleza? O FCR3, ele ainda está ganhando 2 frames do FCR4. Por quê? É mais antigo, mais testado. Logo o FCR4 passa dele, tá? Então o que acontece? Esse aqui é um Monster Hunter White, né? Jogando DirectX 12, né? Na resolução Quad HD. E ele tem aqui, ó, o 4K nativo, né? E aqui tem uma imagem gerada por FCR4. Então ele teve um aumento aqui, ó, de 14 FPS e o FCR3 teve um aumento de 16 FPS. Ou seja, aumentou sim o FPS, tá? Aumentou sim o FPS. Então nós temos aqui um ganho significativo de FPS. Bacana? Então em alguns testes, por exemplo, que a Adrenalina está fazendo lá no canal deles, eles viram que o FPS saiu
de 80 para 100, ou seja, 20% de ganho de FPS. E realmente isso faz toda a diferença. Mas eu vou te falar que esse ganho de FPS tem um preço. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Bom, agora você pergunta, CP, e esses quadros gerados, eles são bonitos? Ou eles são manchados, feios, borrados? Cara, tá incrível. Os quadros estão muito fidedignos. Eles estão bem parecidos com os reais, tá? Então vamos ver aqui a diferença. Ó, nós temos aqui a AMD, né? Usando uma AMD RX 9070, que tem o FCR3 e o FCR4. Só para vocês verem a diferença. Aqui tem um 4K nativo, sem gerador de quadro. Então, o 4K nativo ainda é mais bonito do que o gerador, tá? Mas você vai ver que está bem parecido. No FCR3 já conseguia fazer um trabalho incrível. Olha esse cabelo. As feições está bem parecido com 4K, não tá? E olha que a gente só consegue perceber a diferença se você parar a imagem, dar um close na onde você quer. Aqui eu estou dando um close no rosto do personagem, né? Eu não, o Adrenaline no caso, né? Eles deram um close no rosto do personagem para poder ver a diferença. Jogando você não sente não, tá? Mas aqui, ó, para você ver, ó, nativo. Olha o cabelo aqui. Tem uma pequena diferença. Os cabelos estão tipo pixelados, ou seja, tem uns pics que estão feitos e outros não, tá borrado, né? Então aqui você percebe que tem diferença sim do nativo pro original. Tem uma diferença outra no óculos, né? No óculos a gente percebe também, tá? Aqui no brinco, aqui na orelha, a gente percebe algumas pequenas diferenças. Já no FCR4, cara, tá muito parecido com o nativo. Tá praticamente idêntico ao nativo, tá? Então, o FCR4 trouxe tecnologias incríveis para revolucionar o mercado, ou seja, eles conseguiram gerar quadros e também conseguiram grande qualidade gráfica. Isso aqui é incrível. Agora eu quero mostrar para vocês uma figura que compara a AMD com a NVIDIA. Nós temos aqui a RX 9070, placa nova, e também uma RTX 5070, beleza? Aqui nós estamos usando o FCR3, o FCR4 e o DLSS4, tá? Usando aqui para mostrar a diferença aqui para vocês. Tudo em 1080 equilibrado, upscale para 4K, beleza? Então o que acontece? Aí você tem essa imagem aqui que é o FCR3 e quando você compara com o FSR4, você vê diferença, mas é aquele negócio, né? Você só vê diferença parando a imagem e dando um close. E se você precisa fazer isso para ver diferença, então não faz. Na hora de jogar não vê nem diferença nenhuma, né? Então o que acontece? Olha aqui, esse aqui é o FCR3. Tá vendo aqui a luva? Tem mais detalhes. Ó, aqui tá quase apagado, né? Mas aqui você já percebe aqui o sinal da luva, né? Os detalhes aqui da madeira, né? Olha aqui para você ver, ó, tá vendo esse pedacinho da madeira aqui, como tá mais definido? Então a gente tem alguns borrões no FCR3 aqui também. Já aqui no DLSS4 a imagem ainda está mais bonita ainda, cara. Aqui o fundo está mais destacado, nós temos aqui uma imagem mais bonita da mão, da luva, da madeira, tá? Então sim, o DLSS4, ele está ganhando ainda do FCR4, ele tem uma qualidade ainda melhor, mas está muito parecido mesmo, tá? E no DLSS4 você tem também um pouquinho mais de FPS de ganho, beleza? Então é interessante olhar isso aí. Ah, CP, mas então tá muito fácil. É só eu ligar o gerador de quadros e vai ficar bom. Eu vou sair dos 15 FPS e vou lá para 60. E vai ficar boa a jogatina. É assim que funciona. Quando você liga o gerador de quadros, você está criando quadros fakes. E aí, o que é um quadro fake? É uma adivinhação da inteligência artificial daquele quadro. Ele não existe, ele é fake, né? Nem o quadro verdade, o quadro original existe, né? São todos quadros gerados, mas o fake é fake mesmo. Foi uma inteligência artificial que está adivinhando qual é o quadro que vai ser formado. Imagina você dando um movimento do personagem. Aí o quadro fake foi gerado. Só que você mudou na hora o movimento. E o quadro fake estava sendo formado. Como é que faz isso? Tá? Aí existe um negócio chamado input lag. E o que é input lag? Vamos lá. Tá aqui o cara aqui, ó, digitando, apertando o botão,
né? Você está apertando o botão e o botão não está respondendo. Isso é input lag. Input lag é no momento que você aperta o mouse, a imagem que vai ser formada tem que responder no momento que eu estou apertando o mouse. Se está demorando demais, isso se chama input lag. Então vamos lá. É o tempo de atraso entre a sua ação no teclado, mouse, gamepad e a reação no jogo na tela. Também é importante você entender que em jogos, input lag acima de 40 milissegundos, ms, né, é considerado ruins. Para alguns jogadores exigentes, o ideal é ficar abaixo dos 20. Cara, que incrível. Modelos com input lag alto tendem a apresentar um atraso superior, né? Então, se você tiver acima de 40, você vai sentir. Então, você manda o carro virar e o carro não vira, né? E demora a virar. Então, acima de 40 você já começa a sentir. 60, então, já é horrível, tá? Então, beleza? Entenderam isso aqui? Ao gerar frames adicionais, ou seja, os quadros de inteligência artificial, o sistema precisa processar e mostrar esses frames extras, o que adiciona uma pequena quantidade de tempo entre a entrada e a exibição da cela. É óbvio, né? Você está gerando quadros fake. E aí você adiciona tempo, você aumentou, né, a imagem, aumentou o tempo da imagem, então você adicionou um tempo um pouquinho maior de input lag naquela imagem, beleza? E toda vez que você gera quadros, aumenta esse input lag. O que a NVIDIA fez foi fazer com que esse aumento não seja tão significativo para atrapalhar a jogatina. Bacana? Muito importante aqui também, o gerador de quadros pode ser útil para aumentar FPS em jogos com baixo desempenho, mas pode não ser ideal para jogadores que priorizam a baixa latência, como no esporte e nos jogos competitivos. Então, por exemplo, você está jogando, você está gerando quadros, mas só que esses quadros estão gerando muito input lag, você está mirando para atirar no cara, você apertou e não atirou, então não presta para você, beleza? Muito importante falar isso também. Entendi, CP? Então, até agora você explicou que a inteligência artificial ela é capaz de gerar quadros para dar tempo da placa de vídeo processar os próximos quadros, certo? Só que se eu gerar quadros artificiais, eu posso aumentar o input lag, porque o tempo vai aumentar, o tempo de resposta, certo? Beleza. Mas CPI então não vai adiantar nada? Então vamos lá que eu vou explicar para você alguns detalhes. Daí a NVIDIA criou uma tecnologia chamada Reflex. Hoje nós temos o Reflex 1, que não é lá essas coisas, e nós temos o Reflex 2, que ainda está sendo trabalhado para lançar logo. As tecnologias Reflex, elas otimizam o pipeline gráfico para uma capacidade de resposta mais rápida, permitindo acertar os alvos mais rapidamente, conseguir tempos de reação mais curtos e mais precisão de miras competitivos. No Reflex 2 traz frames wrap, que reduz ainda mais a latência com baixos cliques do mouse do jogo. Ou seja, o que é esse Reflex? É uma tecnologia nova da NVIDIA que ela tenta também adivinhar, olha que interessante, ela tenta adivinhar os próximos comandos e aí ela faz a diminuição da latência, tá? Então, se você tinha um tempo de resposta de 60, por exemplo, ou seja, demorava responder, agora cai para 16. Cara, não me pergunte como que essa tecnologia é feita e se ela funciona de verdade, igual tá falando. Ainda não sei, está sendo testada, né? Mas é muito interessante sim, é uma coisa nova. E se isso aqui funcionar de verdade, por exemplo, você está com 60 de latência e cair para 15 milissegundos, cara, isso vai ser incrível, porque aí você vai poder ativar os gerador de quadro e bota lá também, ativa a latência lá e show de bola. Mas é aquele negócio, né? Não é porque a tecnologia diz que funciona que ela funciona, você tem que testar. Nós precisamos pegar isso aí e testar para ver se isso vai ter baixa latência mesmo. E existe aí uma grande quantidade de pessoas fazendo teste, com certeza vai testar essa tecnologia. Mas uma coisa que muita gente não sabe, que é o seguinte, não adianta nada ter o gerador de quadros se o jogo que você está querendo jogar não tem ele, entendeu? Porque quem cria o jogo é o desenvolvedor, né? Os engenheiros gráficos. E muitas vezes existem jogos que não tem gerador de quadros, entendeu? E aí as pessoas estão fazendo o quê? Como o jogo não tem, eu vou lá e forço minha placa de vídeo a fazer ele ter.
Só que não vai funcionar bem isso, né? Porque você tem que ter o desenvolvedor na jogada, ele tem que ter feito esses testes, ele tem que ter feito a otimização do jogo para renderizar graficamente, né? Porque senão pode dar muitos erros e ficar ainda pior, aumentar a latência e ainda ficar com o FPS mais baixo ainda, tá bom? Eu, por exemplo, não vou usar gerador de quadros e se eu usar, vou usar em jogos que já tenha o fabricante feito, tá? Então, quais são os jogos que tem, por exemplo, o DLSS4, né? Nós temos Alan Wake, Cyberpunk, o Doom, The Dark Ages, o Diablo 4 tem, o God of War Ragnarok, entre outros, tá? Esses jogos tem, mas não é todo mundo. Por exemplo, o Assassin's Creed, pela última vez que eu vi a verificação, ele tem o DLSS, mas não fala que é 4. Eu acho que não é o 4, é o 3,5, tá? Então, é importante dizer isso, né? Importante dizer isso porque existe uma diferença de você jogar com o gerador de quadros do criador do jogo do que você forçar a placa de vídeo, né? Fazer sem que o criador tenha liberado isso, tá bom? Muito importante falar isso. Bom, resumindo a história, eu criei um quadrinho aqui com as regras do gerador de quadro. Então vem comigo que eu vou explicar. Regras do gerador de quadro. A IA não é melhor do que a rasterização. Tem chegado perto, mas ainda não é melhor. Então a IA, a inteligência artificial, ela tenta fazer cálculos para adivinhar qual que é o próximo quadro. Mas isso ainda tem alguns defeitos, algumas falhas. E a gente percebe que a qualidade de imagem da rasterização da placa de vídeo, ela ainda é melhor, tá? Então quando você compara lado a lado, dá um zoom, tem que dar o zoom, sem o zoom não dá para ver não. Você dá o zoom, você vai perceber que os detalhes do nativo ainda é melhor. O DLSS4, ele tem sido incrível, ele tem conseguido chegar perto da imagem nativa. E em algumas imagens ficaram melhor do que a nativa. Você pensa, mas como é que ficou melhor do que a placa de vídeo gerar? Porque ele adivinhou tão bem o quadro que ficou melhor do que a placa de vídeo que gerou, entendeu? É incrível. Não me pergunte como que isso é feito, porque é fantástico. Mas, assim, é uma tecnologia que ainda vai evoluir bastante, né, pessoal? Outra coisa importante, jogos com gerador de quadro nativos têm melhor performance. O que é isso? Então, quando você está jogando com FPS nativo da placa de vídeo, ele tem performance melhor. Porque a performance não é só FPS. Tem qualidade gráfica e os stutters, aquelas travadas, né? As stutters têm a ver também com SSD, tem outras coisas. Depois eu vou falar um vídeo sobre stutters, né? Então, não é só ativar o gerador de quadros, você tem que fazer um teste, um conjunto. Você tem que jogar primeiro no nativo e depois ligar o gerador de quadro para comparar. Ó, eu tô ganhando isso aqui, mas tô perdendo isso. Então você tem que fazer esse levantamento, tá bom? Outra coisa importante, só compensa ativar o gerador de quadros se já estiver jogando uma resolução aceitável. Isso aqui é a coisa mais importante desse vídeo. Se você sair desse vídeo sabendo isso, perfeito. Não compensa ativar o gerador de quadros se você não tem uma resolução aceitável. Não pensa assim, estou em 15, vou ligar o gerador de quadro, vai ficar em 60. Não vai. Vai dar um input lag da merda, né? Porque você está gerando quadros fake e a inteligência não consegue adivinhar os quadros corretamente. E aí você clica no mouse para o cara atirar e ele não atira. Aí piora ainda mais a latência, né? Então não funciona. Só vai funcionar o gerador de quadros quando você já estiver jogando uma resolução bacana, tá? Bacana. Por exemplo, você está, a 60 FPS. Aí você ligou o gerador, foi lá para 120. Ok. Mas você já está a 60. Então, bacana. Então foi para 120, não tem problema nenhum. Né? Você vai rodar o seu jogo de liso. Agora, se você estiver em 15, não pense que você vai ligar o gerador de quadro e vai para 60. Não vai funcionar assim. Ele vai ficar pior. Então, resumidamente, eu não utilizo o gerador de quadro. Você vê, mas por que você não usa o gerador de quadro? Pelo seguinte, eu não jogo jogos competitivos. Para mim não faz diferença nenhum jogo competitivo, tá? Então, eu jogo jogo de aventura, corrida, carro, essas coisas. Eu jogo esses jogos normais, Assassin's Creed, Dark Souls, essas coisas. Então, para mim, pouco importa, tá? Então, nos jogos normais, se você já está
a 60 e acima de 70, que é no caso minha placa RTX 5070, ela roda acima dos 70. Ela fica entre os 60 e 70 no Quad HD, contudo no talo, no máximo do máximo, ela está rodando 60, 70 FPS. Para que eu vou ativar gerador de quadro, meu querido? Eu vou ativar gerador de quadro para quê? Ah, CP, mas você vai sair do 60, vai lá para o 180. E daí, eu já tenho os quadros que eu preciso, eu não preciso mais que isso. Eu não consigo ver diferença do 60 para o 80. Tá acima do 60, tá bom demais. Entendeu o que eu quero dizer? Não tem diferença do 60 para o 70, para o 80, não tem diferença. É jogo de aventura. Vai ter diferença no jogo competitivo, porque aí você consegue atirar primeiro e matar o cara. Aí quanto mais FPS, claro, você vai ganhar na jogatina, tá? Mas no meu caso não vejo diferença. Para mim não faz diferença jogar 60, 70, 80, 100. Não faz diferença porque eu não consigo ver a diferença. Então eu não ativo o gerador de quadro, porque eu não preciso, tá bom? Agora, se para você faz diferença, faça teste. Veja como que é a qualidade de imagem. Você consegue... Eu acho que o olho humano não consegue ver diferença dos 60 para 70, mas se você consegue ver, faça o teste, liga lá o gerador de quadros e observe a imagem. Para mim, que jogo jogo de aventura, é como se fosse mais um recurso a mais que é para fazer teste. Mas como eu não tenho tempo de fazer teste, eu quero jogar, né? Não ativo esse gerador de quadros, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido o que é gerador de quadros, né? Que tenha ficado claro. Ele só vai funcionar se você estiver acima de uma determinada quantidade de FPS, ou seja, para mim só compensa ativar ele se estiver acima de 60. Abaixo de 60 não compensa, vai dar mais problema. É uma tecnologia que é para brincar, para fazer teste. Faça teste e veja o que você acha. Muita gente tem conseguido ganhar FPS com o gerador de quadro, né, fazendo imagens mais bonitas. É uma coisa que pode ser testada também, né? Utilizando ali o Path Trace, né, que é aquela tecnologia lá do cabelo bonito, da poça de água. Tem gente que gosta disso, né? Para mim, não ligo com isso, mas tem gente que gosta de ver a poça de água, ver a sombra. E aí, quando você liga isso, o FPS cai. Então, quando você liga o gerador de quadro, ele sobe de novo. Então, faz diferença, tá? Beleza? Mas para mim, o Ray Trace não faz diferença, porque não fica olhando poça de água, não fica olhando cabelo. Mas tem gente que gosta, então tem gente que tenha usado o gerador de quadro para ajudar nisso aí, tá bom? Enfim, isso aí que é gerador de quadro, isso que é inteligência artificial, isso que é DLSS 4, né? A tecnologia da AMD, falei de tudo aqui e falei como usa e as maneiras que você vai ganhar FPS, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Até a próxima. Valeu, fudidão!